ateístas, por ideais anticristãos. E isso não muda também no local de trabalho, embora seja uma outra perspectiva. Porque no local de trabalho nós não vemos, pelo menos não na maioria dos trabalhos, nós não vemos um debate a respeito de qualquer tipo de coisa. Porém, nós vemos uma pressão social para que o crente que está inserido nesse local adira, seja aderente ao modo de viver que aqueles estão ali. Então, o tipo de conversa imoral vai ser chamativo, né? Às vezes, maracutaia dentro do próprio trabalho, etc. Então, a nossa meta é fazer você entender que a sua vida na igreja e a sua vida na escola, na faculdade, no trabalho, não podem ser vidas distintas. Você precisa ser cristão na igreja, precisa ser cristão no estudo, precisa ser cristão no trabalho. Então, o texto que foi dado lá na artezinha que nós compartilhamos, eu vou pedir que você abra comigo rapidinho. É em um outro texto, mas que diz a mesma coisa. Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 23. Colossenses 3, a partir do versículo 23. Eu acho que... Lucas, vai pegar água lá embaixo, porque eu esqueci que hoje são 3, eu estou bebendo água toda aqui, meti a boca. Pega 2 copos descartáveis e traz água. Eu estou fazendo um sinal discreto, você não entendeu, eu vi que você não entendeu. Então eu te ajudei. Não fica constrangido não, Lucas. Não fica constrangido não, tá? Pronto, agora que a gente constrangeu o Lucas um pouquinho... Colossenses 3, a partir do 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Então, se eu estou no ambiente de trabalho, eu tenho que trabalhar bem por amor ao meu patrão? Talvez, se for o amor ao patrão, não vai dar certo. Se eu estou na faculdade, na escola, eu vou estudar muito bem por amor ao professor? Talvez não dê muito certo. Por amor a mim mesmo, às vezes também não dá muito certo, porque eu não quero nem trabalhar e nem estudar. Mas por que eu tenho que fazer o melhor? Porque é para Deus. Quando eu estou em um local, eu sou um embaixador. Qual é a função do embaixador? O embaixador do Brasil na Alemanha, ele representa o interesse do Brasil naquele país. Nós somos embaixadores de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver Cristo. E caso não vejam, elas vão dizer, como já dizem tantas vezes, é crente e faz isso aí? Tu é da igreja e faz isso? Esse negócio de crente é tudo balela, porque aquela mulher lá, aquele jovem lá, aquela jovem lá é crente, olha o que ele faz. Quando nós não honramos o nome de Deus, seja no ambiente de escolar, de estudo ou no ambiente de trabalho, nós envergonhamos o nome de Cristo e agimos assim com injustiça e receberemos de volta a injustiça. Porém, se fizermos tudo com amor, não a homens, mas a Deus, nós receberemos também de Cristo a nossa recompensa. Então, agora, nesse momento, Samuel vai estar aqui falando um pouquinho para a gente sobre ambiente acadêmico. Então, você que já estudou, mas não pretende voltar a estudar, não se preocupe que, posteriormente, meu pai, Diácono Sampaio, muito obrigado, Lucas. Meu pai, Diácono Sampaio, vai estar aqui falando sobre ambiente de trabalho e, no final, nós iremos fazer uma exposição bíblica na história de José. Muito obrigado, Thiago. Muito gentil. Deixa eu lavar isso aqui para o próximo.
E aí, gente, a paz do Senhor. Todo mundo com a Bíblia aí? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1. Sapão. Alan. Sapão, Alan. Me dá um pouquinho de retorno. Aumentar um pouquinho. Daniel, capítulo 1, todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Misericórdia? Então, vamos falar sobre os desafios da vida acadêmica, da vida universitária, enfim, tudo isso daí, só que de acordo com a palavra de Deus. Então, vou ler uma passagem que está aqui no livro de Daniel, no capítulo 1. É uma passagem bem conhecida, que diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Versículo 5. De sua própria casa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, não decidiu se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor me determinou comida e bebida para vocês, e se ele os achar menos saudáveis que outros jovens da mesma idade, e se ele achar vocês menos saudáveis que os outros jovens, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez experiência com eles durante 10 dias. Versículo 15 para fechar. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Uma bela história, um pouco assim, longa, né? Uma passagem, mas é para nós entendermos como funciona a vida acadêmica e muito mais o cristão que está imerso nessa vida. Boa parte de vocês fazem faculdade, dos mais diversos, enfim. Só que a minha experiência, eu tinha acabado de sair do ensino médio, passei um ano ali estudando até eu conseguir passar para o concurso, e quando eu cheguei na faculdade, eu me vi num ambiente de grande liberdade. Porque você não está estudando lá com aquele professor que está te pegando pela mão e vai falar: toma aqui as questões da prova e vai fazer. Você não está lá com seu papai e sua mamãe falando: olha só, você tem que estudar porque eu estou investindo meu dinheiro em você e eu não quero que você desperdice, senão você vai para a escola, entendeu? Senão você vai apanhar e ficar de castigo. Na faculdade não tem esse tipo de coisa. É uma liberdade, porque você tem... todo mundo que adentra, né, tem mais ou menos ali a faixa de 17 para cima, já sabe mais ou menos o que quer da vida. Então, você tem uma responsabilidade consigo mesmo, ou consigo mesmo. E é uma liberdade enorme, porque nesse cenário acadêmico, você se vê na situação que você é um jovem quase adulto e tem que lidar com matérias pesadas, pessoas diferentes, pessoas que você nunca viu na vida que estão ali te empurrando matéria.
E para mim no começo foi, sabe, eu tive que entrar no tranco para saber como sobreviver nesse meio. Além de estudar por conta própria, sem muito auxílio dos professores e dos colegas, buscar um profissional, me graduar e buscar ser um profissional da minha área, esse é um dos desafios que a pessoa que está adentrando no universo acadêmico, ela vai enfrentar. Lá, como é um ambiente de liberdade, você não vai apenas buscar conhecimento. Você também tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes que vêm das mais diversas, dos mais diversos estilos sociais, tanto da alta casta como da baixa, assim, socialmente bem diferentes de você, e pessoas também iguais. Você também tem a oportunidade de ter lazer, porque pelo menos lá onde eu faço faculdade na UERJ, tem esses momentos de lazer que são as equipes de futebol, as equipes, por exemplo, de queimado, de basquete, enfim. Então tem um momento de lazer também. Então é uma liberdade enorme você estar nesse meio, porque tem de tudo, literalmente de tudo. Uma das coisas que mais me chocou foi o seguinte: na primeira semana teve aquela algazarra toda de trote, pessoal sendo pintado, indo para a linha do trem pedir dinheiro. Só que como eu comecei a estudar à noite, eu não via certas coisas que aconteciam na parte da manhã à tarde. Mas uma coisa que me chocou é que, tipo assim, a semana útil, vamos dizer, tem 5 dias. Segunda, terça, quarta. A gente estuda até segunda, terça, quarta. Na quinta o pessoal já coloca o pé no freio e na sexta já está fazendo chopada ou festas assim. Então essa é uma liberdade que ocorre nesse cenário acadêmico. E nós, como os cristãos, temos esse desafio de lidar com essa liberdade que nos é apresentado nesse período. Eu acho que não apenas no mundo universitário, mas também ali no ensino fundamental 2, mas no ensino médio, que a galera já está com uma cabeça assim, mais evoluída, por assim dizer, mais solta. Existem várias liberdades que o mundo vem para nos oferecer, se colocam diante de nós. Quando eu era mais jovem, eu ouvia muito disso, de você ter a sua liberdade de expressão. Quem é que nunca ouviu isso na vida? Então você precisa se expressar de alguma forma. E que melhor lugar para se expressar senão num local onde você é menos controlado possível. Então, no universo acadêmico, eu entendo que tem esse tipo de liberdade de você fazer de tudo. Quantos já não ouviram algumas pessoas falarem que, fulano era tão melindrado, fulano era tão tímido, e quando foi por esse universo se soltou e deu a louca, e começou a andar em caminhos bem estranhos, tortuosos, enfim. Drogas, sexo, esse estilo de coisa são coisas que acontecem no universo universitário e que, se você não tiver cuidado, você vai ser sim dragado por isso. Fazendo um paralelo com a vida de Daniel, Misael, Ananias e Misarias, eu entendo que eles foram um desses jovens que foram escolhidos e foram trazidos, no caso, para a Babilônia, nesse momento, porque eles tinham algum certo conhecimento, eles eram diferentes de outros, por exemplo, da sua idade. Porque, como nós vimos aqui na primeira passagem, o rei mandou chamar todos aqueles que tinham certo intelecto, que tinham alguma sabedoria, algum conhecimento, ou seja, que tinham alguma coisa a acrescentar ao seu reino. E eles foram chamados não apenas para isso, mas eles foram chamados também para estudar, para aprender sobre a cultura dos caldeus, dos babilônicos, aprender a língua, a cultura em geral, para servir a quem? Servir o rei. E vemos que essa passagem, acontece isso na vida desses 4 jovens, de ser apresentado para eles uma certa liberdade, uma certa proposta que eles se oporam. Quantas vezes na nossa vida nós não somos colocados em situações parecidas, onde a nossa postura como servos e servas do Senhor é provada? E quantas são as vezes que nós falhamos ou que nós perseveramos nessa fortaleza?
Daniel, ele toma uma escolha junto com seus amigos de não se alimentar com a comida que era oferecida aos deuses. Essa passagem é muito conhecida, mas que traz essa importante lição de nós nos mantermos perseverantes no caminho em que nós estamos. O mundo tem muitas coisas a nos oferecer. E como eu fui chamado aqui para falar sobre a faculdade, quais são as liberdades que, por exemplo, eu, você recebemos por estarmos imersos nesse meio? Vamos citar, por exemplo, eu falei que lá na quinta-feira na UERJ o pessoal bota o pé no freio e na sexta-feira está fazendo festinha com chopada. Essa é uma das liberdades. Você nunca tomou uma cervejinha, nunca tomou um vinho, nunca tomou nada na vida. Aí, de repente, no momento da sua vida, você vai ter uma liberdade de fazer isso e experimentar certas coisas que você nunca fez. Qual é a sua postura diante dessa situação? Outra situação, festa com ímpios. Aquela balada, beleza, todo mundo naquela pegação e você nunca participou de determinada coisa assim na sua vida. E de repente você se vê numa oportunidade de experimentar o que seria esse meio. Qual é a sua postura em relação a esse tipo de coisa? Então tem muitas coisas que vêm para nos oferecer, como algumas versões vão falar, alguns manjares, algumas facilidades que nós facilmente poderíamos estar usufruindo. Por quê? É fácil, é rápido. Você chegar numa festa, pagar 5 conto, pegar uma cervejinha, é muito fácil. Não vai estar lá seu pai e sua mãe te controlando. Não vai estar, por exemplo, seu professor, sua professora falando, parceiro, isso daí é errado. Não vai estar ninguém. Mas como você é cristão, você é cristã, você vai ter alguém te falando, você vai ter o Espírito Santo falando que determinadas atitudes que seus colegas de classe tomam, não é certo. E é necessário, eu separei aqui 3 coisas para falar que é muito clichê. São aqueles 3 Fs que todo mundo sabe, que é o foco, a fé e a força. Primeiramente, quando você está imerso nesse meio, você precisa ter foco. Você está estudando, sei lá, para concurso, para vestibular, você está no ensino médio, está no fundamental, está na faculdade, você precisa ter foco. Por quê? Você está lá para alcançar determinado objetivo. Quando eu entrei para a faculdade, eu não fiquei pensando, eu quero ser professor, quero dar aula. Mas eu quero trabalhar de alguma forma com a matemática, que é a melhor matéria do mundo. Desculpa quem discorda. Mas é o amor da minha vida. Então, o meu foco quando foi adentrar na universidade foi o quê? Trabalhar com isso. Eu gosto muito de linha de pesquisa, então eu sempre sonhei em trabalhar com pesquisa na área de matemática. Então, eu tinha o foco de me manter ali. Estudar as matérias e ler do engano quem acredita que vai estudar só o que quer, porque é muito furada pensar nisso, porque você vai estudar coisas que são necessárias para a sua formação, mas o foco da pessoa que está entrando na faculdade é o quê? Adquirir uma formação, se formar como um profissional, ser formado como um profissional, seja pesquisador, seja na área do profissional propriamente dito. Então você precisa saber o porquê você está lá, para se manter numa constante e firme no caminho que vai te fazer alcançar alguma graduação. O segundo ponto, você precisa ter fé. Você como cristão, você como cristã, você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, por mais que existam certos caminhos, certas atitudes que seus colegas de classe vão tomar, você vai ter aquela consciência, cara, isso daqui não é para mim. Eu posso sim estar lá no meio da galera, estudar, bater um papo, não sei o quê, mas vão ter certas atitudes que eles vão tomar que você tem que se manter confiante em Deus para não deixar ser levado pelas suas tendências naturais. Todos nós pecamos. Nós somos falhos, pecadores, diante de Deus miseráveis. Mas se nós reconhecemos que nós fomos alcançados pela graça e salvos por Cristo Jesus, as nossas atitudes em qualquer lugar têm que ser pautadas o quê? Nas mesmas atitudes que Cristo tomaria se estivesse na nossa situação. Nós vemos, por meio do Evangelho, que sim, Jesus Cristo,
Ele ia no meio das pessoas que estavam lá em Jerusalém, enfim, ia no meio de pessoas que estavam lá comendo, mesmo sem lavar a mão, como nós vemos nos estudos bíblicos. Nós vemos que ele ia em tudo quanto é lugar. Ia lá no meio dos samaritanos, mas por que ele ia? Porque ele tinha o objetivo de causar o quê? A transformação no local onde ele estava. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, para redimir o pecador caído, redimir-nos da nossa natureza caída. Embora ele estivesse em diversos locais, onde havia pessoas ímpias, gentios, ele estava lá para causar o quê? A transformação naquelas vidas, e não para ser influenciado. Você como cristão, como cristã, tem que seguir o mesmo exemplo, tendo em fé em Deus para causar o quê? Transformação no ambiente que você está. Ah, mas eu sou muito tímido para falar da palavra de Deus. Tenha uma atitude, uma postura firme. Assim como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, mantenha uma postura firme diante dos convites deste mundo. Isso é uma das coisas que nós fomos chamados para ser como servos de Deus. Firmes diante das situações contrárias deste mundo, que vem para provar a nossa fé. E o terceiro aspecto, que é a força. Nós somos tentados de muitas formas diferentes, e alguns de nós têm mais inclinação para uma coisa do que outra. Por exemplo, pode haver pessoas que têm uma inclinação a usurpar bem alheio com uma facilidade, outros que têm facilidade, por exemplo, de contar historinhas afiadas. Mas mesmo nós, com as nossas tendências naturais, nós temos que buscar a força no Senhor para resistir aos convites que o mundo vem a nos trazer. Nesse ambiente universitário tem muitas facilidades. É nosso desafio, como servos e servas, buscar essa resistência, manter-nos inabaláveis frente aos convites. E são muitos aqueles que vêm. Eu, graças a Deus, eu não passei por situações assim, alarmantes. Teve uma vez ou outra ali que aconteceu uma coisa assim que me deixou meio chocado, mas nada, por exemplo, até agora ninguém nunca me ofereceu drogas, graças a Deus. Ninguém veio para me oferecer bebida ainda, graças a Deus. Eu nem estive no meio da festinha deles, porque o Senhor assim me abençoou de manter constante. Mas são muitos convites que se oferecem, muitas coisas que surgem em nosso meio, nesse meio acadêmico. E existem pessoas que não têm tanta força assim, ou tanta disposição para se manter irrepreensível. E quando ocorre essa situação, a coisa que nós podemos fazer, assim como qualquer erro, é pedir perdão a Deus por atitudes que nós tomamos que não foram de acordo com o nosso estilo de vida cristão. Porque nós somos falhos. Mas graças ao nosso Senhor Jesus, nós temos essa oportunidade de buscar essa redenção. Buscar a transformação de nossas vidas, mesmo já tendo falhado. Então, meus irmãos, mediante isso, mediante essa palavra que nós acabamos de ler, e mediante toda essa fala, guarde esses três aspectos para a sua vida. Quando você estiver em qualquer lugar, estudando, trabalhando, tenha foco e mantenha-se firme naquilo que você se propôs a fazer. Se você está estudando para concurso, para faculdade, enfim, para N coisas, continue estudando. Continue mantendo a sua fé no Senhor firme, porque é ela que vai estar alimentando o seu coração e vai te dando força, vai te dando meios de perseverar em todo o ambiente de facilidades que se colocam diante de você. E o terceiro, mantenha-se firme, tenha força, para que, independente das coisas que se coloquem diante de você, independente dos manjares que venham te oferecer, você possa se manter firme e venha resistir todas as ciladas que o maligno coloque diante de você. Amém? Amém.
Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 35. Êxodo 35. Êxodo 35, do 30 ao 35. Que possamos aprender, verdadeiramente a fazermos tudo para a glória de Deus. Fazermos tudo para a glória de Deus, no dia a dia, na vida acadêmica, na vida profissional. Êxodo 35, 30 ao 35. Lerei também o 36, 1. Êxodo 35, 30 ao 35. Farei a leitura. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata e em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda a sorte de lavores. Versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamag, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte da obra, e a elaborar desenhos. O 36:1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Vida acadêmica, vida profissional, dia a dia. Tudo para a glória de Deus. As nossas atitudes têm sido para a glória de Deus? Para cada um de nós refletir. O nosso testemunho tem sido para a glória de Deus? Porque a igreja tem crescido, mas não tem crescido de maneira saudável. Muitas das vezes o joio está ali no meio. E digo isso por quê? Porque na vida profissional, você às vezes não precisa evangelizar ninguém, dizer nada. Nós somos como se fosse uma Bíblia aberta. As pessoas olham as nossas atitudes, veem, ouvem as nossas palavras. Aí, quando a gente está trabalhando, está no nosso local, a gente chega às vezes num lugar, a gente sente que aquele clima pesado, o pessoal fica meio sem graça, fica meio constrangido. Por quê? Porque sabe que você não concorda com aquilo ali, que você não participa daquilo ali. Mesmo muitas das vezes a pessoa te criticando, zoando, rindo, brincando, mas no fundo reconhecem, não, aquele ali é crente mesmo. Aquele ali é crente mesmo. Não adianta convidar ele para saidinha, para dar um jeitinho no local de trabalho. Aquele ali é chato, ele é quadrado. Ele não vai participar de certas coisas. E as nossas vidas têm que ser como uma Bíblia aberta, para que outros possam seguir a Cristo. Porque às vezes quando a pessoa é joio sem perceber, ela, em vez de atrair o seu colega para Cristo, afasta. E às vezes aquela pessoa até que fala, não é assim tímido não, ele fala, você vai para o inferno. Nossa, eu já trabalhei com pessoas assim, condena mesmo, fala, mas daqui a pouco o cara está xingando, está participando de conversas, está ali no círculo, ali na roda dos escarnecedores, está concordando com adultério, está isso, está aquilo outro, está falando de Jesus, mas também não tem como. Ou nós somos trigo e damos semente boa, ou é joio. Nossas vidas têm que ser uma Bíblia aberta.
Algo que as pessoas, mesmo que a gente, muitas das vezes, né, a gente pode ser até meio tímido, meio sem, não ter aquela vocação, né, de falar, mas a tua atitude vai falar se você é de Cristo ou não. A tua conversa, daquilo que você participa, vai dizer se você é de Cristo ou não. E é fácil ser cristão dentro da igreja, né? Qualquer um bota um terno, uma gravata, qualquer um parece cristão, qualquer um parece trigo. Mas só que o Senhor sabe quem é quem. Né? E a palavra nos diz que Ele permite que os dois cresçam juntos, até chegar naquele dia que um vai ser separado do outro. A igreja tem crescido sim, e até rápido, mas muitas das vezes não tem crescido de maneira saudável, porque o evangelho, ele não enche a igreja. Falar que tem que carregar a cruz, que tem que perseverar até o fim. Tem certos textos da palavra que realmente não agrada, não enche a igreja. Mas a intenção do evangelho é encher os céus. Não é apenas encher a igreja fisicamente. Por isso, em nosso local de trabalho, no nosso dia a dia, temos que pensar: qual dos dois eu estou sendo? Estou sendo joio, estou sendo trigo? Nessa passagem do joio e do trigo é bem conhecida, né? A gente já ouviu muitas e muitas pregações sobre ela, mas que possamos viver a palavra no nosso local de trabalho, no local acadêmico, no dia a dia com a nossa família. É fácil ser cristão dentro da igreja, e na vida profissional, e no local de trabalho, como tem sido o testemunho. Na igreja é fácil. Que possamos vigiar, que possamos ter uma vida consagrada ao Senhor. É difícil, os convites aparecem, há muita pressão. Não é errado nós queremos uma promoção, por exemplo. E quantas eu digo isso por experiência própria. Muitas das vezes a gente se vê esquecido, a gente fica de lado em determinada promoção, porque você não está junto ali daquela determinada patota. Você não concorda com certas coisas. Você não prejudica ninguém. Você não participa de fofoca para queimar não sei em quem. Você não deixa, tipo assim, não vou fazer isso aí não, isso é coisa do cara novo. Ou então, como eu já vi, no local de trabalho, alguém sabotar o serviço do cara mais novo. Ou então fazer uma bobagem mesmo, não, é aquele cara ali, a culpa é dele. Aí como a patota já é fechada, no fundo todo mundo sabe que o cara errou, mas não, é ele. Aí passa os 3 meses, a pessoa não passou da experiência, por quê? Porque muitas vezes não compactuou. Porque muitas vezes a pessoa fica ali esquecida para ser promovida. Porque não compactuou, porque não estava fechado ali com a patota, não pagou cerveja para não sei em quem, não participou da festinha de não sei em quem. É difícil? Não foi fácil para Jesus Cristo, né, descer esse mundo, abrir mão da glória, né, descer esse mundo, morrer numa cruz, com tantos dizendo, desce da cruz, desce da cruz. Ele poderia ter descido da cruz a qualquer momento e ele continuaria sendo Deus. Porque somos nós que precisamos dele, não é o contrário. Deus não precisa da nossa adoração. Quando nós adoramos a Deus, é para o nosso próprio bem. E nós temos que resistir às pressões. Como o nosso irmão Samuel falou, temos que manter o foco, nos manter firmes. É difícil, mas o nosso Senhor Jesus Cristo já deu o maior exemplo de todos, que a maior dificuldade do que essa, que ele poderia ter tudo na mão, viver num palácio, todo mundo bajulando ele. O que acontece com os reis da terra? Todo mundo bajulando, hein? Mas não, ele se juntou com o povão, todo mundo tinha acesso a ele, os reis da terra não. Você tinha que ser um capitão, tinha que ser alguma coisa para tentar chegar perto do rei. Mas nosso rei Jesus não, ele veio
se misturou com o povão, se misturou com nós, sem merecermos. Pagou o preço de cruz e nós não merecemos. Se nós queremos chegar na glória eterna com Deus, temos que carregar a nossa cruz. Seja onde for. Vida profissional, acadêmica, dia a dia, com a nossa família. Tem que carregar a cruz. A palavra não é para nos agradar. A palavra é para nos transformar. Porque se nós não formos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, não tem como nós entrarmos na glória com Deus. Não tem. Então, irmão, está sofrendo pressão no local de trabalho, debocham de você, até riem da tua fé, está indo bem, irmão. É isso aí mesmo. Riram de Jesus, cuspiram em Jesus, chicotearam Jesus, o torturaram. Com os seus servos não vai ser diferente. Né? Com os amigos de Daniel, o que aconteceu? Que é bem conhecido, por não compactuarem com o errado, lançados na fornalha. E eles não sabiam se iam ser salvos ou não. Se o irmão fez a jornada de leitura bíblica e prestou bem atenção, eles não sabiam se iam ser salvos ou não. E muitas das vezes, quando nós discordamos de uma liderança que aí nós sabemos que é corrupta, daqueles colegas de trabalho que nós não fechamos com determinadas situações, não espera que seja diferente não. Pode estar todo mundo sorrindo para você, mas tenha certeza que estão tentando jogar você na fornalha para você perder o seu emprego, para você ser demitido, para você ser queimado literalmente, para você não ser promovido. Mas o que importa é agradar a Deus. O que importa é agradar a Deus, irmão. É difícil você se sentir esquecido em seu local de trabalho, por mais que você se esforce, que você faça os cursos que a empresa está mandando você fazer, você faz, você trabalha direitinho, mas mesmo assim você está esquecido. Tu vê outros tomando a sua frente. Pessoas que muitas vezes que a gente olha assim, poxa, mas aquele camarada naquela situação tal fez isso, fez aquilo outro, mas que possamos estar na dependência do Senhor. Assim como esses homens aqui, né? Na dependência do Senhor. Nos locais de trabalho, os locais de trabalho costumam ser muito hostis. Né? Quem já começou a sua vida profissional sabe que o ambiente é hostil. Chega um gerente, um encarregado, fala de vamos ser unidos, vamos trabalhar em equipe, união, lealdade, etc. Mas todo mundo sabe que é hipocrisia. Acabou a reunião, é cada um por si. É cada um, todos contra todos. Acabou de falar em união, de trabalho em equipe. Mas todo mundo sabe que é hipocrisia, é ambiente totalmente hostil. Você é cristão verdadeiro, é trigo, é mais hostil ainda. Então, irmão, persevera. Persevera, irmão. Né? Persevera, porque no ambiente de trabalho muitas vezes tem muito teatro. Quem já começou a vida profissional sabe o que é teatro. É quando o encarregado, o gerente fala uma coisa, mas todo mundo sabe que é teatro, que é hipocrisia pura. Que aquilo ali não existe de verdade. Então, irmão, dependa de Deus. Né? Como esse homem aqui dependeu de Deus. Deus, a princípio, chamou um, né? E depois, este um ensinou a outro, né? O serviço. Mas no local de trabalho que é hostil, isso não acontece. Você chegou novato lá, o cara pode até te ensinar o básico. Mas ele não dá o pulo do gato, ele não realmente te ensina. Ele quer que você, no fundo, você tropece e caia para que o emprego dele continue garantido. Ou então para que ele não consiga se promover literalmente às tuas custas. E isso é um ambiente totalmente hostil, contrário. Mas que possamos, né, seguir o exemplo de Bezalel, que ele foi ungido por Deus e ele não ficou com ele. Ele ensinou a outrem. Depois que ele ensinou a outrem, esses dois fizeram o quê? Ensinaram a outros.
Isso na igreja, né? Na casa do Senhor. Não é assim no local de trabalho. Eu vou ler aqui o versículo 30 ao 34. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Irmão, se você está aqui, se você está aí na igreja, não é porque você escolheu Jesus, Jesus te escolheu. Ele te chamou, e te chamou pelo nome. Ele conhece a cada um de nós, conhece as nossas limitações e fraquezas. No local de trabalho, muitas das vezes você chega assim, ninguém sabe o teu nome. Te chamam pela chapa número tal, colaborador número tal, comparecer no setor tal. Mas Deus não, Deus te chama pelo nome. 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. 32. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. 33. E para lapidação de pedras de engaste, e para o entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamag, da tribo de Dan. Que possamos ter assim, no nosso local de trabalho, darmos um bom testemunho. Você mais antigo, no local de trabalho, ensine de coração a outro. Seja uma Bíblia aberta para outras vidas. Né? Porque muita gente fica com medo. Nossa, eu vou ensinar a outro, esse outro vai tomar meu lugar. Não, irmão. Né? Bezalel não pensou assim. Ele poderia pensar assim, poxa, não, vou ensinar outro não. Esse outro vai tomar meu lugar. Ele estava preocupado com isso não. Ele estava preocupado em fazer a obra do Senhor. Ele queria ver a obra do Senhor progredindo. Por isso ele ensinou a outro. Se nós queremos que o reino de Deus progrida, nós temos que ensinar a outros. Ensinar a outros com a nossa vida, com o nosso bom testemunho. Mesmo que muitas das vezes você não diga nada, mas que a tua vida seja uma Bíblia aberta, para que outras vidas venham a conhecer a Cristo Jesus. Nos locais de trabalho, né, cada um por si, né? Eu lembro que eu trabalhei numa padaria, e quando eu comecei lá, todo serviço pesado era com novato, eu. Pegar saco de farinha pesadão, eu. Pegar uns baldes de 50 litros. Pegar a água, você está num ambiente quente, na fornalha, e ir para um ambiente gelado. Arrasava. Muitos pediam a conta só no primeiro mês, muitos não aguentavam, só não é nem pelo peso, mas para entrar no quente e gelado, quente e gelado. Você acha que o padeiro fazia isso? Não fazia não, ele não ajudava, não revezava. E o segredo do pão é o fermento. Para o padeiro não deixar o ajudante pegar o macete do fermento, toda vez que ele ia pesar, mas na cara dura mesmo, botava o corpo na frente da balança, mandava você pegar uma água e botar lá dentro da geladeira. Ah, pega lá um saco de farinha. Ah, ué, mas acabou a produção? Não, pega lá um saco de farinha. Daqui a pouco ele já pesou o fermento e já jogou dentro do... E você ficou ali, tu não sabe o processo. Não seja assim, irmão. Não seja assim. Com o passar do tempo, aconteceu que esse meu chefe, né, ele abusava um pouco da bebida e deu alguns furos no trabalho. E eu já tinha pegado o macete do fermento. Né, eu pegava o fermento fechado, ele fazia aquele macete de sempre. Quando ele começava a bater a massa, eu pegava o fermento e pesava. O fermento já aberto, então ele tirou tanto para tanto de... Ah, tá. Eu já sabia. Aí eu passei a fazer a produção sozinho.
o chefe gostou, daqui a pouco chamou um outro para me ajudar, eu ensinei esse outro, adivinha o que aconteceu? Quem rodou? O mais antigo, aí ganhava um pouquinho mais, botou o mais baratinho que já... Mas foi no tempo de Deus que eu fui para um trabalho melhor. Foi para um trabalho bem melhor, graças a Deus. Mas se eu preparando aqui, o que eu estava lembrando de, vou ter que falar de trabalho. E eu não posso falar da boca para fora, tem que falar o que eu vivi, que eu conheço. Se eu tivesse negado a informação e pensasse do mesmo jeito do outro, eu continuaria. Eu já frequentava a igreja, já estava na igreja. Eu estaria na igreja, olha só a situação, negando ensinar a outro, mas só que eu não estaria no local que eu estou hoje. Se eu nunca tivesse ensinado o outro, eu estaria lá naquela padaria, não desmerecendo, mas com um salário assim, inferior, né? E fazendo um trabalho muito braçal, muito mesmo. E trabalhando Natal, Ano Novo, feriado, todo dia praticamente trabalhando. Aí hoje em dia eu penso, glória a Deus que eu não agi que nem joio. Olha, irmão, independente da situação que você estiver vivendo, creia que Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Não desanime, não... Seja uma Bíblia aberta. Ensine a outro. Se tu perder uma vaga de trabalho, Deus tem outra para você. E melhor. E melhor. Não foi assim com José? Ele não passou ali pelos empregos até chegar no emprego melhor? Se no primeiro emprego que ele teve, ele tivesse dado um jeitinho, ele estaria preso no primeiro emprego. Ele não teria se tornado o segundo. O segundo depois de Faraó. Não é um texto bem conhecido. Ele estaria preso lá no primeiro emprego. Então, irmão, não tenha medo. Ensine a outro. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Deus é por nós. Versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outra, a ele, a Oliabe, filho de Aizamag, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, a de tecelão, sim, toda a sorte de obra, a de elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e a todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Façamos tudo para a glória de Deus, irmão. Na igreja, no trabalho, na vida acadêmica, fazemos tudo para a glória de Deus. Obedecemos, honrarmos a palavra de Deus em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja uma Bíblia aberta, mesmo que tu não diga nada, mas que as tuas atitudes falem por você. Se tu perder o emprego, tenha certeza que Deus tem uma outra porta para você, e se Deus quiser ainda vai ser melhor ainda, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire, nos capacite cada vez mais. Não, pai, filho. Ele é meu pai, precisa disso não. Para nós encerrarmos, como o diácono citou a história de José, mentira, eu já tinha preparado o estudo. Gênesis 39. Gênesis 39, a partir do primeiro versículo.
Gênesis 39, né? Um pouquinho atrás do texto que já foi lido, a partir do versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Até aqui um pouquinho. Nós já falamos sobre a vida acadêmica e já falamos sobre a vida profissional. Quando nós falamos sobre vida acadêmica e profissional, é muito lindo quando, naquele ímpeto e naquela alegria, quando a gente era criança e falava, quando eu crescer eu vou ser isso, quando eu crescer eu vou ser aquilo, vou estudar para ser isso, vou estudar até aquilo. Mas muitas das vezes a vida não nos permite ser o que nós queríamos que fôssemos. Embora sempre haja uma maneira de nós lutarmos por isso. Mas José, ele é um jovem que tinha muitos sonhos, literalmente. Deus revelava para ele o futuro mediante sonhos. E ele sonhou que um dia estava acima do seu pai, da sua mãe e de seus irmãos. Seus irmãos o venderam como escravo, até porque ele já era antes o preferido do pai, então seus irmãos o venderam como escravos. E aí ele chega até a terra do Egito como escravo, alguém que tinha tudo para ser um bom fazendeiro, um dono de fazendas, para ter muitos estudos. A vida bota ele numa posição que ele não queria. E aí ele vai para um emprego que ele também não queria, e que a gente talvez nem possa chamar tanto de emprego, por uma escravidão literal. E vejam o que o texto diz. O texto diz que ele passou a morar na casa de seu senhor. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar. Então o texto dá-nos a entender que talvez ele nem começou a trabalhar na casa de Potifar. Ele deve ter começado a trabalhar no campo, porque ele foi levado como escravo comum. O patrão, o dono dele, viu que ele estava trabalhando bem, botou ele para trabalhar dentro de casa. Posteriormente, Deus o abençoou. Por quê? Porque ele dava o seu melhor. Ele trabalhava com o seu melhor, independente dele querer estar no lugar ou não, independente de ser o trabalho dos sonhos deles ou não. E muitas das vezes nós, e talvez isso seja uma realidade, porque o cristão ele não está fora desse mundo, ele está dentro do mundo. Nós passamos pelas dificuldades. E talvez aconteça de nós não entrarmos na profissão que nós queremos. Diferente do Samuel, que descobriu a matemática, da qual só ele aqui gosta. Ele encontrou, mas talvez nós não consigamos. Talvez acabe rolando para nós o que veio. E eu não estou dizendo que essa tem que ser a meta da nossa vida. Viver sem sonhos, viver sem propósito. Mas o que a palavra de Deus nos mostra na vida dele é que o nosso melhor não pode depender dos nossos gostos pessoais. Se eu estou nesse local de ensino, se eu estou nesse local de trabalho, eu preciso dar o meu melhor. E nós já ouvimos aqui que o local de ensino é perigoso. E o ambiente de trabalho hostil. José saiu de um lugar perigoso, porque os irmãos queriam matar e depois vendeu, e caiu num lugar hostil, porque ele é escravo. Vida de escravo não é boa. Mas por trabalhar bem, honestamente, Deus o abençoou de forma que ele foi morar na casa do patrão. Ou seja, foi promovido. Ele tinha um trabalho, provavelmente, braçal, e agora ele tem um trabalho de administração. Ele evoluiu no seu local de trabalho. Quais métodos ele usou para evoluir no local de trabalho? Trabalhar e honrar a Deus. Trabalhar e honrar a Deus. Como foi dito aqui, nós não podemos ceder
a viver na roda dos escarnecedores, a viver ali no meio daquela galerinha pesada, só para a gente crescer na vida. Nós não podemos abrir mão da nossa fé e dos nossos valores para crescer na vida. Nós não podemos abrir mão das verdades da palavra de Deus, como, por exemplo, você talvez ser chamado para um trabalho e ali ter que fazer algo que é ilegal. Você ser chamado para uma profissão e talvez essa profissão seja perigosa para o cristão. Nós já vamos falar dessas profissões perigosas. E aí? Para crescer na vida, eu abro mão da minha fé? Para crescer na vida, eu abro mão da palavra de Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo já disse o que acontece quando fazemos isso. Aquele que busca a amizade do mundo torna-se inimigo do Senhor. Mas José fez o contrário. Ele trabalhou fielmente para seu Senhor e além. Ele trabalhou para um Senhor maior. Trabalhou para honrar a Deus. Mas essa aqui não foi a vitória de José. Isso aqui num testemunho, mais neopentecostal, isso aqui seria um sucesso. Chegava, olha, cheguei como escravo, me lasquei, mas trabalhei e hoje é só vitória. Hoje é sabor de mel, hoje é só vitória. Agora acabou tudo, venci. Mas a vida não é como nesses testemunhos onde a pessoa chega na frente lá, fala que aconteceu uma coisa maravilhosa e ficou por isso mesmo, porque depois ela vai voltar para casa e os problemas virão novamente. Olha só, versículo 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, o que José tinha? José tinha um bom testemunho. Por quê? Porque ele não era conhecido por ser alguém mau caráter. Ele não era conhecido por ser alguém malandro. Tanto é que o seu patrão não se preocupava com nada. Tudo estava na mão dele. Se ele quisesse desviar alguma coisa, ele desviava. Se ele quisesse pegar alguma coisa para ele, ele pegava. Trazendo um pouquinho do meu testemunho. Eu trabalho com documentação. Legalizo e faço processos documentais. Os meus clientes me entregam a vida deles nas mãos. Eles me entregam a documentação dos seus imóveis, me entregam as suas documentações, me entregam os seus impostos de renda. Se eles olharem para mim algum dia e desconfiarem de alguma coisa, será que eles iriam confiar em mim de fazer tudo isso? É óbvio que não. E o meu trabalho é um trabalho que geralmente demora, porque legalizar um imóvel no Brasil, às vezes, leva anos. E eu fico anos com os mesmos clientes. Sempre mostrando tudo que eu estou fazendo, sempre mostrando cada etapa do meu trabalho e, principalmente, sempre sendo o mais claro possível. É porque eu sou muito santo, muito puro, muito honesto? Talvez seja só porque eu não quero perder o cliente, não sei. Mas o que isso mostra para a gente? Isso mostra que credibilidade é fundamental para se crescer de maneira honesta. O desonesto ele vai dar o jeito dele de crescer na vida, não se preocupe. O desonesto ele vai fazer a malandragem que for para subir na vida. Agora, o honesto tem que ter credibilidade. E como a gente começa a perder a credibilidade? Quando nós nos desviamos do caminho que a palavra nos orienta. Quando nós começamos a aderir a certos comportamentos que a palavra não orienta. O crente não pode ser conhecido nunca como caloteiro ou como alguém que não expressa confiança. Um funcionário crente, o patrão tinha que olhar para ele e falar, entrega tudo na mão dele, a chave da minha casa na mão dele, que eu sei que com ele eu não tenho problema. Por quê? Porque ele é crente. Ele é servo de Deus. Mas infelizmente o que nós estamos vendo o dia aí,
Às vezes a pessoa tem medo, quando a pessoa fala que é crente, o outro já tem até medo. Esse aí é crente, é um malandro. Por quê? Porque a malandragem do mundo está sendo imitada pelo crente. Nós não podemos ser assim. Mas José, ele tinha boa índole, tinha bom coração. O patrão lhe confiava. E quando ele já estava pronto para subir na igreja, dar o testemunho, chegou a mulher do patrão. E a mulher do patrão começou a assediá-lo. E dizem as más línguas que mulher feia não causa tentação. Então, acredita-se que ela seria uma mulher bonita. Mas independente, se ele tivesse qualquer tipo de relação com ela, ele poderia até mesmo encontrar o favor dela ali no trabalho. Ela podia facilitar a vida dele. Então vamos ver quais são as tentações que caem nele. Uma mulher rica e talvez bonita, dando em cima dele, a patroa. E o patrão, pelo jeito, não ficava em casa e nem sabia as coisas que aconteciam em casa, porque deixava tudo na mão dele. E a mulher assediava ele constantemente, o patrão não via nada. Então é provável que o patrão não ficava muito em casa. Então todo o ambiente era propenso para que ele pecasse e se beneficiasse do pecado. No entanto, José, como servo de Deus, ele não ultrapassa esse limite. E não foi nem tanto por amor ao seu patrão, embora ele cite o patrão, mas ele fala, como eu poderia pecar contra Deus? O seu patrão, embora fosse muito bom para ele, foi o cara que comprou ele como escravo. Ele não queria estar lá. Ele não queria estar naquele lugar. Mas ele respeitou o seu patrão, respeitou a casa do patrão e, principalmente, se manteve fiel a Deus. E isso agora é o testemunho. Ele vai subir na igreja e vai contar, olha, e quando veio a tentação, eu venci e Deus me honrou e eu fui promovido mais ainda. Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Mas eu gritei. Seu manto ao meu... quando me ouviu gritar, grito que ninguém ouviu, mas quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou? Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, qual é o testemunho de José? Quando José chegou para subir na igreja, a mulher falou que ele tentou estuprá-la. E ela falou para o marido jogou ele na cadeia, jogou na cadeia do faraó. Muitas das vezes, por fazer o certo, nós só vamos ganhar desgraça. Muitas das vezes, por não ceder à chantagem, por não ceder às tentações, e às vezes até mesmo assédio. Há patrões que assediam os funcionários. E às vezes, por não ceder ao assédio do patrão ou da patroa, vai ser mandado embora. E fora outros tipos de coisas que acontecem, outras ofertas que são postas ali, e que ao você recusar, você fica com aquela expectativa, Deus vai me honrar, Deus vai fazer...
perdeu o emprego. Como assim? Não só perdeu o emprego, foi parar na cadeia. Como assim? Eu fiz o certo. Infelizmente, a injustiça também chega para o crente. Infelizmente, o maltrato também chega para o crente. E nós precisamos estar preparados para estarmos dispostos a pagar o preço por isso. Mas o que acontece depois? Na cadeia, o carcereiro olhou para José, viu que José era um homem de Deus e deixou ele para cuidar dos outros presos. Vocês já viram isso? O cara chega lá em Bangu 1, escolher um preso. Olha, eu acho que você está aqui, prisão de segurança máxima, mas estou vendo que você é gente boa. Estou vendo que você é um cara legal. Eu vou deixar você no comando aí. Todos os presos estão na tua mão. Isso vai dar em desgraça. Não tem outra explicação para isso. Então José estava no emprego que ele não queria, passou por situações que não queria, e por fazer o certo foi parar numa situação pior ainda. Mas por que o carcereiro viu que ele era um homem de Deus, mesmo estando preso, mesmo com uma acusação de estupro nas costas? Porque ele se manteve fiel ao Senhor. Podem até mesmo criar calúnias ao nosso respeito, podem nos prejudicar, podem atrapalhar a nossa vida, mas Deus sempre será por nós. Não olhe o que você poderia ganhar se desobedecesse ao Senhor. Mantenha-se fiel a Deus, crendo no Senhor, Ele é contigo. E ele foi com José. E nós sabemos, né, o final da história de José. Ele vai ter um sonho ali com o padeiro. Padeiro na mesma pegada do que foi mencionado aqui. Padeiro vacilão, que esquece dele depois, ele morre. Vai falar com o copeiro, que esquece dele, vai trabalhar com o faraó. 2 anos depois, o copeiro lembra, tem um cara que interpreta sonhos, porque o faraó estava tendo sonhos perturbadores. Chamou José, José explicou o sonho. O faraó colocou José como seu governador, abaixo dele. Deus honrou o seu servo. Deus honrou o seu servo. Mesmo que parecesse que ele estava caindo cada vez mais. Da mesma forma como às vezes parece para a nossa vida também. Eu estava na escola, fui para a faculdade, cheguei no emprego. Parece que debandou tudo. Ou então, não consegui uma boa escola, não consegui uma faculdade, fui direto para o emprego, estou me lascando. Amado irmão, a meta nossa aqui é como eu falei no início. Não é incentivar você a ter um bom emprego, embora nós já ouvimos que ser talvez na padaria seja puxado. Mas ainda que você vá para lá, ainda que você vá para empregos que as pessoas podem considerar inferiores, mas diante da palavra de Deus, nenhum trabalho honesto é inferior. Nenhum trabalho honesto é inferior. Então a nossa preocupação, embora você deva preocupar-se sim com a sua vida, preocupar-se sim com o seu futuro, a nossa preocupação aqui como crente não é que você seja um grande advogado, Deus abençoe se o for, que você seja um grande médico, Deus o abençoe se o for, ser um grande arquiteto, Deus o abençoe se o for, ser político, Deus te livre. Mas se for, que honre a Deus e faça a diferença, independente. Sejamos fiéis a Deus. Talvez eu não vá para o trabalho que eu quero, mas ali serei um servo de Deus. Talvez nem faça a faculdade que eu quero, que às vezes pela pontuação do Enem só dá para fazer. Louvado seja Deus, serei o melhor aluno. Louvado seja Deus por tudo que me dá. E por fim, o que nós tiramos disso tudo? O Senhor é o nosso sustentador. Não é a força do nosso braço. Nós temos um provedor nos céus. E é a Ele que nós devemos dedicar toda a honra e toda a glória. Essa pandemia mostrou o quê? As escolas estão fechadas. As faculdades estavam paradas até recentemente. E muitos perderam os empregos. Nenhum emprego e nenhum estudo é garantia real de uma vida de sucesso. E nós já vimos também que muitas pessoas com muito estudo, com muito dinheiro, acabam entrando até mesmo em grandes depressões e suicídio, porque isso não traz a alegria e a felicidade plena. Mas no Senhor nós encontramos tudo isso. Nele eu encontro o sustento, nele eu encontro a paz, e ainda que eu não ganhe tanto como muitos aí,
a minha vida começa a ser melhor do que talvez a deles. Porque mesmo no sofrimento, mesmo na escravidão lá do capitão da guarda, mesmo lá na prisão, Deus me honra e eu cresço. Não porque pisei em alguém, não porque me metia lá com a mulher do patrão, mas porque fui honesto e fiel ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente. Sei que foram, foi quase 1h30 de palestra, 3 pessoas diferentes falando. Depois vai estar disponibilizado lá para você ouvir de novo, compartilhar. Mas guarde o que foi dito aqui, guarde o que foi dito. O principal não é o quanto tu vai ganhar, nem o curso que tu vai fazer. O principal é honrar e servir ao Senhor. É honrar e servir ao Senhor. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui presente. Cada vida, Senhor. Porque, ó Deus, não foi a beleza da igreja que os atraiu. Não foi, ó Deus, a habilidade dos pregadores. Nós nem anunciamos os nomes de quem seriam. Foi o Teu Espírito Santo, ó Deus. Tu salvou essas almas, ó Pai. E eu creio, pelo sangue de Cristo Jesus, que Tu não perderás nenhuma das Tuas ovelhas. Todos os que estão aqui enfrentarão batalhas na escola, na faculdade, no trabalho. Mas, ó Deus, eu creio que há um sustentador aqui nesse lugar. Não foi a força de José, foi o Senhor que o sustentou. E, ó Deus, eu creio que Tu vai sustentar cada um aqui presente. Por isso eu te peço em nome de Cristo Jesus, abençoa, ó Deus, abençoa, Senhor. Se há aqueles que talvez estejam sofrendo, Pai, assédios do pecado dentro do local de trabalho, ataques, zombarias, ó Deus, propostas que vão contra a Tua vontade, fortalece-os em nome de Cristo Jesus. Fortalece, Pai, o Teu servo, fortalece a Tua serva, que mesmo jovem já é a Tua igreja, como José já era o Teu servo mesmo na juventude. Honra, ó Deus, a honestidade. Honra, ó Deus, o trabalho. Aqueles que talvez estejam, ó Pai, com dificuldades, ó Pai, de conseguirem bons cursos, boas faculdades. Abra as portas em nome de Cristo Jesus, Senhor, para que sejam bênção, para que honrem o Teu nome. Aqueles que estão em busca, Pai, da primeira oportunidade ou de uma porta melhor de trabalho, abra, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pois nós queremos que Tu é o sustentador, mas principalmente, acima de tudo, ó Deus, livra os nossos corações das tentações da vida, ó Pai. Se, ó Deus, o patamar alto que eu tanto espero me desviar de Ti, ó Deus, me mantém no baixo, porque é melhor estar contigo do que comer dos manjares desse mundo, Senhor. Que sejamos como Daniel e seus amigos, que sejamos como os trabalhadores que foram chamados para o Teu templo, que sejamos como José, servos fiéis a Ti, Senhor. Pois o patrão pode não ser o melhor, o professor pode não ser o melhor, mas Tu, ó Deus Todo-Poderoso, é o Senhor e o Rei de nossas vidas, e Tu sim é perfeito e digno de toda honra, toda adoração, todo louvor. Que possamos nós dar o nosso melhor nessa terra, para a honra e glória do Teu nome, e sermos sempre bons servos e boas testemunhas de Ti. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos despedir?